Pronto, tá gravando agora. Então, voltando, agora vamos, já que tá gravando, vamos voltar pro começo. Em termos da matéria, a gente tá fazendo essa introdução à matéria, eu disse que ia ver a tramitação do processo nos tribunais. Quando eles chegam lá, como eles chegam lá, quem vai examinar, quem vai julgar e etc. Lógico que a gente vai ver isso mais pormenorizado, mas vai ver essa parte. Aí depois a gente vai ver a parte de recursos em si. A gente vai ver quais são os recursos. Aí eu estava falando que o código de 2015, né, o novo CPC, ele fez algumas alterações, sim, nos recursos. Simplificou alguns e uma coisa que vamos dizer assim, simplificou bastante e facilitou um bocado foi com relação aos prazos dos recursos. Ele meio que unificou o Código de Processo Civil. Então agora, praticamente todos os recursos têm o mesmo prazo. Antigamente não. Um tinha um prazo, outro tinha outro prazo. Meu irmão, era complicado. Porque a gente tem que saber. E aí você fica em dúvida. Agravo de instrumento, o prazo é 15 dias, é 8, é 10, entendeu? Aí ficava viajando na maionese. Aí agora não, meio que unificou. Tem ainda o embargo de declaração, continua sendo 48 horas, mas tipo assim, esse tem que ser realmente diferenciado, porque vocês vão ver, o propósito dele é mais emergencial, não emergencial, mas mais direto. Então, ele deve ser rápido mesmo, num prazo mais rápido. A gente vai chegar lá, não se preocupem não. Então, a gente vai ver os recursos em si, aí vai ver a função de cada recurso, para que a gente vai interpor determinado recurso e não outro, qual recurso cabe para qual decisão e por aí vai. Isso aí é uma parte boa. Logicamente que antes a gente vai ver a parte de princípios, né, e de alguns requisitos que é preciso você preencher para ter o recurso. Da mesma forma que a gente tem que preencher requisitos para entrar com a ação, a gente também tem que preencher alguns requisitos para entrar com o recurso. Entendeu? De uma maneira bem simplificada, vocês podem pensar que tipo assim, é uma ação que a gente vai entrar. Só que a ação já está correndo, né? Que já começou. Mas você precisa sim preencher requisitos, pagar, como é que chama, custas, aquela coisa toda, para entrar com recurso, para que o recurso seja examinado. E aí a gente vai ver essas generalidades, vamos falar assim, e para depois ir sim para os recursos em específico. Tem um bocado de coisa interessante para recurso. Aí, vamos dizer assim, cada recurso a gente vai vendo especificamente, lógico. E aí vão ter alguns recursos que vão ser uma maravilha. Eu digo isso porque tem recurso mais cabeludo. Lógico, né? Em direito sempre tem umas questões bem cabeludinhas. Quando for ver recurso ordinário, ou recurso extraordinário, recurso especial, isso tem um monte de detalhes. Não tem material ainda no portal, mas eu vou mandar sim. Já que a gente pulou o contrato pedagógico, então eu vou falar isso, depois eu volto para falar do panorama geral da matéria. Eu vou continuar mandando sim matéria para vocês. Hoje eu não terminei ainda o slide, está faltando só umas coisas. Aí eu não quero mandar, porque vai estar incompleto. Mas eu vou sim continuar mandando slide. E aí vocês também perguntem para mim quando tiverem dúvida, isso é lógico. Mas a dica que eu dou, já, como eu falei, que já que a gente pulou o contrato, usem os livros também, né? Isso é óbvio. Porque os slides, eu não quero que eles substituam os livros, eles mais dão um norte do que, vamos dizer assim, explicar a matéria por inteiro. Com relação a livros, a gente tem uma facilidade agora boa mesmo, que é a biblioteca virtual da Saraiva, né? Que a gente agora está com acesso. Alguém aqui já usou essa biblioteca esse semestre? Com curiosidade mesmo. Eu comecei a dar uma olhada, professor. Estava dando uma olhada nos livros de direito penal que tem lá hoje. Ótimo. A penal é muito violento. Não, estou brincando, mas é ótimo. Mas eu queria saber isso, se alguém já teve acesso, entendeu? Porque aquela coisa é na plataforma. Se eu não me engano,
quando vocês entram, porque pode ser diferente para mim e para vocês o portal, né? Porque professor, aluno pode ser diferente, mas do lado esquerdo do computador, né? A gente olhando o computador, né? Para o lado esquerdo, tem lá, pelo menos para mim, tem plano de aula, registro de chamada, registro de nota, não sei o que, tá. E embaixo, antes do último coisa, aí tem biblioteca. Aí, se eu não me engano, vocês clicam lá, aí aparece biblioteca digital ou virtual, não sei, e pronto, aí tá lá. Então vejam lá, se eu não me engano, esse é o caminho para acessar a biblioteca. Então, usem e abusem dessa biblioteca. Tem livro bom mesmo lá na biblioteca, da Saraiva. Eu mesmo quero dar uma olhada nos livros até de empresarial. Tem um lado empresarial que eu já estava de olho faz tempo. Aí agora eu quero explorar, né? E vocês também. Enfim, depois eu falo mais de livro. Mas quem for para, se de repente a gente abrir lá a biblioteca da faculdade, então também, digo não, ou melhor, digo, né, pô, nada a ver. Se eu não me engano, o título, que até eu fiquei confuso, mas o título eu ficaria com preconceito, aquele preconceito, quando eu vejo que é tipo, se eu não me engano, é direito empresarial esquematizado. É que tá. Eu não sei se é esquematizado, se é simplificado, sempre me perco nesse negócio. Mas é um livro completo. Apesar do título, ele é um livro completo. Como é que chama? Aí eu quero ver. Deixa eu ver aqui. Direito empresarial esquematizado, tá vendo? Enfim, tá aí. O autor é Edilson. Cadê? Baixinho. Deixa eu clicar aqui para eu ler direito. Edilson Enedino das Chagas. Eu não estava lendo Enedino direitão. Beleza. Então tá aí. Ele é do mesmo, vamos dizer assim, a mesma família do Direito Constitucional de Pedro Lenza. Não sei se vocês conhecem, né? Pedro Lenza é um autor muito conhecido de direito constitucional. O livro dele também apesar de ter esse nome, Direito Constitucional Esquematizado, ele é bem grandão, tá, o livro. Eu estudei já por ele. Aí é dessa mesma família, né? Que tem esse direito esquematizado em direito empresarial, direito civil, direito processual, tem tudinho. Inclusive fica a dica também para ver isso aí na biblioteca. Aí beleza. Então, biblioteca, usem e abusem. Com relação ao livro, eu não sei se vocês se lembram, mas a orientação que eu dou é sempre a mesma. Veja um livro, o autor, na verdade, que mais vocês se identificam. Que aí vocês veem a linguagem e etc. para ser mais compatível com vocês. O assunto, se tiver no livro, então pronto, tá tranquilo. Eu não tenho esse livro preferido, tipo assim, se não está por esse livro, então não passa. Não tem nada a ver um negócio desse. Comigo não. Você estudando por um livro, lógico, o livro sendo bom. Porque eu digo sendo bom porque às vezes tem umas coisas que é super resumida, aí não dá, né? Não dá. Vocês já ouviram falar de, acho que sim, Fred Didier, o autor, o professor de Direito do Processo Civil e tal. Aí uma vez, eu fiz um curso uma vez com ele assim, eu fiz um curso que ele se deu várias aulas e tal. Aí ele tava comentando que uma vez ele foi para uma biblioteca, uma livraria, aí lá vendo o livro de direito civil, de processo civil, e tinha lá um negócio assim para concurso. Aí ele foi dar uma olhada. Aí tinha lá resumo de processo civil. Aí ele disse que era o curso de processo civil todo em 4 cartelas. Cartelas. Eu acho que só a coleção dele são 6 volumes e tinha 4 cartelas para processo civil, tudo. Ele disse, um negócio desse eu não vou nem pegar um negócio desse, é até ruim de eu segurar. Ele ficou tirando onda. Então, o recado é, não exagere nesse negócio simplificado. Como eu falei, esse livro que eu disse que quero ver, o nome dele iria me afugentar, porque eu digo, esse negócio esquematizado, às vezes eles ficam tentando resumir demais. Mas não, esse livro aqui é bom. Então, é isso. Tendo o assunto, não se incomodem e não se aperreiem, que
Se vocês se identificam com o livro, tá beleza. Se tem um autor que vocês estão lendo e não estão entendendo, eu digo, então passe para outro. Esse é o meu conselho, porque isso já aconteceu comigo no passado e eu não troquei de autor, me lasquei. Trocando em miúdos, foi isso que aconteceu. Beleza. Então, isso foi biblioteca. Agora, voltando para processo. Então, a gente vai ver os recursos, né? Eu estava falando de recurso extraordinário, recurso especial, que são mais detalhados, ou melhor, mais cheio de coisinha. E já que eu estou falando nesses detalhes que a gente vai ter que saber, aí eu vou ter que dizer uma coisa que isso é necessário, principalmente para o processo. Nos recursos, a gente vai trabalhar com prazo. Na verdade, em processo, a gente trabalha com prazo, processo todo. E é preciso saber o prazo. Eu digo isso porque eu não gosto de decoreba, mas para prazo não tem como não decorar. Tipo assim, não tem. Então, já fica a dica, vão lendo, vão treinando. Agora que está com o prazo uniforme praticamente, é muito mais tranquilo. Mas, de todo jeito, não esqueçam os prazos, porque em processo os prazos se tornam muito importantes mesmo. Eu estou falando isso para agora, para recurso, mas não pensem que isso se aplica só para recurso. É prazo o tempo todo, para o procedimento inteiro. Acho que vocês já estão vendo isso, né, desde o processo de conhecimento. Para contestar que eu digo, para responder ao processo, já conta prazo. Sei lá, vai apresentar a prova, pode já estabelecer prazo. Recurso agora vai ter um bocado de prazo. Execução, que vai ser o outro, vamos dizer assim, a continuidade do procedimento, mas aí já não vai ser mais comigo. Prazo também. Isso é importante. Então, vão se acostumando. Para que vocês não tenham muita coisa para decorar, a dica é já ir lendo, já ir vendo, e que aí vocês vão aprender sem nem, ou melhor, aquela coisa, vai decorar sem nem se estressar. Outra coisa que é também importante no processo, o processo civil como um todo, são os requisitos para fazer, vamos dizer assim, para entrar com recurso e tal. De forma geral, os recursos, vamos dizer assim, mais simplificados, eu digo mais simplificados não é porque eles são mais fáceis não, é porque, vamos dizer assim, nem sempre a gente vai entrar com recurso extraordinário e especial. Mas recursos que são comuns, bem mais comuns, são embargo de declaração, apelação e agravo de instrumento. Esses três são bem comuns e bastante utilizados até pela funcionalidade deles. Esses aqui são mais tranquilos, eu pelo menos acho eles bem mais tranquilos. Lógico, como sempre tem que ter alguns requisitos, mas são bem tranquilos. No entanto, quando a gente vai para esses recursos mais cabulosos, vamos falar assim, aí tem mais requisitos. Mas também na hora a gente vai ver ele, não se preocupem. O recurso extraordinário e especial tem um bocado de requisito para preencher. E aí a gente vai precisar saber. Também não se incomodem, eu vou explicar, eu vou apontar. A gente vai ler eles, então não vai ser um negócio tipo assim, olha, amanhã todo mundo tem que saber. Não, vai todo mundo aprender junto. Então, sem estresse. O que mais? Estou vendo aqui. Aí tem um monte de. A parte do procedimento, né? Tem um monte de coisa aqui para ver. Eu acho interessante. Sim, aí coisas interessantes aqui que eu gosto, por exemplo, ações de competência originária. A gente não vai ver, tipo assim, especificar cada uma em si, porque aí eu já acho um bocado, mas vai ver de forma geral, sim. Competência originária é o seguinte: vocês sabem que aqui no Brasil, principalmente para as figuras públicas eu digo, são agentes públicos mesmo, tipo político, juiz, o que mais? Até mesmo militar e etc. Eles muitas vezes não podem ser processados na primeira instância, mas no juiz monocrático, que é o juiz, vamos dizer assim, seria do fórum e tal. Eles vão direto para o tribunal, ou direto, como a gente vê aí, somente agora está, como é que chama, com essas investigações e tudo mais, vai direto para o STF. Porque para certas pessoas, para certos cargos,
A competência originária é do STF, do tribunal e etc. Então, a gente vai ver as ações originárias porque a competência originária é dos tribunais e por aí vai. Aí vai ver isso, vai ver ação rescisória. Ação rescisória, tipo assim, imagina teve um caso que transitou em julgado. Né? Eu já falei de trânsito em julgado não muda, nem com lei posterior que venha mudar a situação. Mas trânsito em julgado, morreu o boi. No entanto, existe uma ação, essa ação rescisória, que tem o poder sim de alterar a coisa julgada. Aí a gente vai ver todos os requisitos, o prazo que ela tem, que você, tipo assim, o caso já transitou em julgado há 15 anos, eu vou entrar com a rescisória. Não, porque até para isso tem prazo também, para você poder mudar a coisa julgada. Mas você vai ver mais lá na frente, entendeu? E etc. Não vou ficar falando também tantos detalhes, não. Como é que chama? Preencher todo o diário não, o plano de aula. Então vocês vão saber toda a nossa programação do semestre todo, né, como sempre. Então vocês vão lá e vão analisar tudo que a gente vai ver durante o semestre. Se vocês tiverem qualquer dúvida também pode falar. E como sempre é aquela história, eu vou colocar no plano de aula, tipo assim, hoje dia 24. Aí a gente vai ver hoje o procedimento nos tribunais. O procedimento do processo nos tribunais. Aí de repente não deu para ver tudo, como de fato não vai dar, vai ficar faltando um pouquinho para a semana que vem. Mas aí, vamos dizer que a gente não deu para ver tudo. Aí, e no plano de aula eu disse que a gente ia ver tudo. Aí você, eita, e agora? Lascou, a gente está atrasado. Não, isso é normal. Tem dias que vai mais rápido, tem dias que vai mais devagar. O importante é que a gente vai ver tudo. Isso pode garantir que a gente vai ver o conteúdo inteiro que está lá no plano de aula, na ementa e tudo mais. Então não se estressem com isso aí também. O que mais? Pronto. Não adianta eu ficar falando, a gente vai ver o quê? Quer anulitar antes, não sei o quê. Isso a gente vai ver na hora, porque senão eu vou ficar só falando tópicos aqui e não é mais engraçado. Mas é isso. Eu falei de Fred Didier, acho que vocês conhecem ele, os livros dele são muito bons. O pior, eu ganhei, isso faz tempo também, né? Mas é aquela coisa, eu cuido tão bem dos meus livros que meus livros estão novinhos. Eu ganhei uma coleção do livro de Fred Didier. Aí mudou o código em 2015. Lascou, perdi tudo. Novinho, novinho, os volumes todinho. Aí eu vou falar com meu colega e dizer, olha, se lembra que tu arranjasse para mim, que ele conseguiu com a editora essa coleção. Aí eu digo, consegue de novo? Eu quero sortear para os alunos. Não, quero não. É, aí é isso. Alguma dúvida? Podem perguntar, não tem problema. Se eu não souber, eu digo, olha, semana que vem eu trago a resposta. Por falar nisso, de dúvida e etc., se de repente vocês precisarem Professor, tirar, diga lá. o semestre começa no artigo 539, é? Não, não. Hoje mesmo a gente vai ver muito do artigo 200. Olha, essas coisas de número de artigo, eu nunca me prendi tanto. Eu estou procurando aqui o código. A gente vai ver hoje um bocado do artigo 929 e seguintes, porque é a parte justamente da parte de segundo grau. Entendeu? O Código de Processo Civil agora colocou os recursos lá para o final do código. Entendeu? Como eu falei, o código lá. Então, o livro 3 aqui, ó, dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões, que vem aí os recursos. Começa no artigo 926, mas aí hoje a gente vai ver a ordem dos processos nos tribunais, justamente o capítulo 2
do livro 3 do Código de Processo Civil, que aí começa no artigo 929. Aí depois segue, né, para baixo. Tá. É que eu estava vendo aqui a biblioteca já da Saraiva e tem os livros de processo civil que são divididos pelos artigos, né? De tanto a Sim, tanto. sim. Aí eu estava vendo que um livro 3 aqui começava no 539, mas aí tudo bem. Não, aí vai depender do livro. Mas Aham, procura então, o livro começa no artigo 900 e tanto, 929 é o de hoje. Mas se beleza. entendeu? Beleza, obrigada. Mas nada impede, inclusive hoje mesmo, que eu, tipo assim, eu não veja, mas eu indique artigos anteriores, isso é lógico, né? Porque o código está lá todo. Muito do que vocês viram em processo de conhecimento se aplica também para os recursos, ou pelo menos para essa parte de segunda instância. Então, é lógico que a referência são os artigos que vocês já viram. Mas isso é tranquilo demais. Então vamos. O que mais? Que mais? Falei de biblioteca, do assunto. Contrato pedagógico foi tranquilo. Acho que é isso. Vamos começar. Então a gente acaba mais cedo até, porque contrato pedagógico acabou. Mas vamos lá. Hoje, primeiro, alguém daí já estagia? Só uma curiosidade agora. Pronto, Evert, Lucas, Ed, todo mundo. Mas isso é bom. Por que que eu pergunto? Mas de todo jeito, vou começar bem do beabá, bem do começo. Eu pergunto por quê. À medida que eu vou falando, hoje e nas outras aulas também, o pessoal que estagia, seja em escritório ou até mesmo no tribunal, com juiz, etc., para conseguir visualizar essas coisas. Mas isso é bom para essas pessoas. Não indica que quem não estagia não vai entender. Isso é lógico que não. A pessoa vai entender tranquilo. Aí eu vou explicando, tentando fazer vocês se situarem no tribunal, tipo assim, a gente vai falar hoje de protocolo, aí eu digo, olha, protocolo acontece assim, imagina você está indo lá no tribunal, ou então agora, acessando o PJE, aí você faz tal, entendeu? Aí eu vou explicando. Quem estagia já sabe, tá ligado? Eu vou dizer, protocolo, já sei, pô. Mas aí não, eu vou explicar tudinho, é, e aí, pronto, todo mundo vai entender. É bom porque aí vocês, quem porventura tem dúvida com relação a determinado ato, pergunta e aí eu respondo, né? Se eu conseguir. Então vamos. Hoje eu não vou ver os princípios recursais e etc. No entanto, eu vou falar, pelo menos de uma forma introdutória, de um princípio que ele é praticamente inerente aos recursos. Né? Através dele que é possível aí os recursos, que é o duplo grau de jurisdição. Vocês viram, né, como é que chama? Acredito nas aulas anteriores, semestres anteriores, até mesmo em TGP, que o processo começa aí no primeiro grau de jurisdição e depois, caso haja um recurso, ele passa para o segundo grau de jurisdição. Esse princípio do duplo grau de jurisdição é justamente esse que possibilita o recurso, né? Não o recurso, mas a pessoa de recorrer e encaminhar o processo para ser analisado por uma turma superior e etc. A título de terminologia, para que vocês também vão se acostumando, o tribunal de primeira instância, ele é conhecido como tribunal a quo, é um termo em latim. Separado. Quo. QUO. Esse é o tribunal de primeira instância. Quando o processo sai do tribunal a quo para o tribunal superior, esse tribunal superior é o tribunal ad quem. Também em latim. Ad, separado, né? Quem. QUEM. Esses são os termos que, como é que chama?
são bem usuais. Aí você vai, latina, tá ele rebolando. Não, tem nada a ver. Isso é muito comum e é muito útil também, eu confesso, porque às vezes a gente está redigindo o recurso, aí a gente quer indicar que é o tribunal de baixo que... O tribunal não, o juízo de baixo que, como é que chama, proferiu a decisão, ou etc. Aí você, meu irmão, como é que eu vou dizer? Coisa de redação mesmo. Aí você já indica o MM Tribunal Aquó, ou juízo Aquó, melhor falando. Tribunal não. O juízo Aquó e o juízo ad quem, né? Pronto. Só para vocês irem se acostumando. Já que é em latim, coloquem em itálico, se for digitado. Se for se for escrevendo, coloque entre aspas, porque uma expressão, uma palavra em outra língua é tanto, como é que chama, em itálico, se for digitando, ou entre aspas, se for, né, escrevendo a punho. Curiosidade. Vocês já estão vendo processo penal? Não, então tudo bem. Não, porque tem uma figura no processo penal chamada sursis. Vocês vão ver isso lá para frente. Aí sursis, muita gente acha que é latim. Não é latim, isso é francês. Mas também é itálico, porque é outra língua. Isso é curiosidade. Mas enfim, voltando aí para a nossa aula agora. Então a gente tem o duplo grau de jurisdição e os tribunais, a qual, né, o juízo, melhor falando, juízos, a qual e o ad quem. Uma vez que você se sentiu lesado na decisão de primeiro grau, de primeira instância, você entra com recurso, entendeu? De uma forma bem simplificada, a gente faz isso. Então você entra com recurso. E aí o tribunal, ou desculpa, o processo é encaminhado para o tribunal. Você entra com recurso no juízo de primeiro grau. Isso aí como é que chama? Uma informação prática para vocês. Você, lógico que a gente vai ver os vários tipos de recurso. Então, tem recurso com procedimento diferente. Mas de uma forma geral, você não entra com recurso, desculpa, direto no tribunal. Lógico que tem exceções. Mas você entra com recurso para o juízo de primeiro grau, e aí ele é quem encaminha o processo para o tribunal. Por exemplo, imagina que você está com um processo no fórum, sei lá, na 10ª vara civil. Aí saiu a sentença. Você quer recorrer da sentença. Você entra com a petição, pedindo recurso e mostrando recurso, na 10ª vara civil. Ou seja, no tribunal originário, no tribunal de primeiro grau. Lá, o juiz, depois de receber o recurso, ele faz uma análise, um juiz de admissibilidade rápida, e manda para o tribunal. Aí, lógico que o processo vai. Se ele for físico, ele vai fisicamente para o tribunal. Eletrônico não, é mais tranquilo. Mas é isso que acontece. Você entra com o pedido no juiz de primeiro grau e ele encaminha para lá. De novo, tem exceções sim. O agravo do instrumento é outra história, a gente entra direto no tribunal. Mas a gente vai chegar lá. Chegando no tribunal, então, o recurso ele vai tramitar. Né? Ele vai ser analisado, ele vai ser julgado e para sair uma decisão dele lá. Então é isso que a gente vai ver hoje. É essa tramitação dentro do tribunal. Quem vai julgar, onde vai julgar e etc. Inicialmente eu já posso dizer o seguinte. O tribunal, ele é um órgão colegiado. O que eu quero dizer com isso é que lá no tribunal, a regra é que o recurso, o processo, ele vai ser analisado por mais de uma pessoa, entendeu? Por um grupo colegiado. Pense da seguinte forma, só para esquematizar na mente de vocês aí a situação. O recurso, ele serve justamente para que pessoas, não é menosprezando o juiz de primeiro grau, mas pessoas de grande conhecimento jurídico e mais de uma pessoa, mais de um par de olhos, analisem o processo para poder debater aquela situação e corrigir ou não erros que porventura existam ou não. Então, por isso que a função colegiada ela é muito importante, para que mais de uma pessoa, né, consiga reanalisar o ato, a decisão, enfim.
o que está sendo lá impugnado. Então, pronto, sai de lá do juízo de primeiro grau, vai para o juízo de segundo grau. E lá vai ser analisado por um colegiado. Beleza. Quando chega lá no tribunal, esse órgão colegiado, ou melhor, desse órgão colegiado vai ser nomeado um juiz para ser o relator. Agora aqui vou abrir um parênteses. Eu vou usar o termo juiz. Por quê? Juiz, desembargador e ministro do STF e STJ é tudo juiz. Eles gostam de usar esse nome pomposo, mas é tudo juiz. Eu falo isso sem a menor, como é que chama? Não é para colocar para baixo, não. Ao contrário, mas é a mesma classe. Inclusive, há um tempo atrás, eu fiz um curso que tinha um professor de Direito do Trabalho, que ele era desembargador do trabalho, né? Aí ele falava direto, como ele, tipo assim, chegou um caso para mim e eu como juiz, sendo que eu já era desembargador. Ele vivia se referindo a si como juiz. Aí eu disse, meu irmão, gostei dele. Porque no final das contas é juiz. Tá entendendo? Desembargador. Eles exercem atividade jurisdicional. Enfim, não precisa quebrar a cabeça com isso, não. Então, é nomeado, sim, um juiz relator para cuidar do processo. Quando eu digo cuidar, a gente vai ver na aula de hoje vai tratar justamente hoje sobre o relator. Um dos pontos que a gente vai ver é isso, o relator. Os poderes que ele tem, as funções dele e todas as incumbências que o relator tem que fazer ao analisar e ao preparar o julgamento do processo. Então, esse relator ele vai receber o processo, o recurso, e vai, vamos dizer assim, analisar o caso para depois passar para um revisor, Normalmente, no tribunal, tem 3 desembargadores. Um vai ser o relator, o outro vai ser o revisor e o outro está lá para compor aí o julgamento, na sessão de julgamento. Então, o relator, ele apronta o processo, aponta o processo, tudinho, passa para o revisor verificar se tudo que ele fez aqui antes está na conformidade com a lei, etc. E depois já vai ter o julgamento. Aí o julgamento é na sessão de julgamento e tal. Isso é só para vocês terem uma ideia geral de como acontece com o processo e até mesmo no tribunal. Se vocês não foram, lógico que agora não dá, mas quando reabrir de novo tudinho, se vocês ainda não foram no tribunal assistir uma sessão de julgamento, eu aconselho vocês irem. É muito instrutivo. É instrutivo na parte processual, porque a gente vê tudo isso que eu estou falando, vocês veem lá na hora, pá, está acontecendo. E é instrutivo até na parte do direito material. Porque na hora que eles estão debatendo só matéria jurídica. Então, é uma aula da bexiga. Eu digo isso porque eu não fiz isso quando eu fui estudante, né, da faculdade. E depois, quando eu passei aí, eu digo, meu irmão, eu perdi foi tempo. Porque eu só bastava, tipo assim, um dia na semana eu ia lá, é público, então você não precisa ser advogado para entrar lá nas sessões. Eu ia lá e devia ficar assistindo. Pronto. Mas não fiz isso. Enfim, aí eu passo para vocês essa dica. Vão lá e aproveitem essas sessões de julgamento. Vocês vão ver a coisa andando, né? Da forma como a gente está aprendendo aqui. Então, vocês visualizando esse panorama, vamos voltar aqui para, como é que chama, alguns pontos gerais. Eu falei que o tribunal ele é um órgão colegiado, né? Esse órgão colegiado ele tem por função, né, debater e julgar o caso que está sendo lá apresentado para ele, né? Seja um recurso, ou seja até mesmo uma ação de competência originária. Ele continua sendo um órgão colegiado que vai analisar e tudo mais. Isso estava dito no Código de Processo Civil, lógico, está no ordenamento brasileiro e é seguido por todos os tribunais do Brasil inteiro. No entanto, existe para cada tribunal um regimento interno. Esse regimento interno
o nome já está dizendo, né? Ele vai regimentar, ele vai tratar de situações para aquele tribunal, como é que eu posso falar, de procedimentos internos para aquele tribunal. Atenção, o regimento interno não vai se sobrepor nem afastar regras processuais que está no Código de Processo Civil. Ele vai tratar de regras internas no tribunal. Por exemplo, na sessão plena de julgamento, às vezes acontece, é quando aí o presidente do tribunal, ele é quem preside essa sessão plena, que aí tem ou um número grande de desembargadores, ou se não todos os desembargadores, que aí depende do estado. Eu digo isso porque, só um parêntese, em São Paulo, infinidade de desembargadores. Aqui em Pernambuco mesmo tem desembargador que só molesta. Então não tem condições de reunir todos os desembargadores. Acho que não tem nem sala para isso, só se fosse um auditório gigante. E seria inviável uma discussão, porque era muita gente, enfim. Aí, como é que chama? Existe aí um limite. Tipo assim, se tem tantos desembargadores, então o pleno vai ser composto de 26. Entendeu? Eles reduzem aí para não esculhambar o negócio. De todo jeito, o pleno é presidido pelo presidente do tribunal. Isso é regra, beleza. Mas, dependendo do regimento interno, aí é o poder que o tribunal tem, dependendo do regimento interno, o presidente ele pode emitir seu voto na hora ou não. Tipo assim, dependendo do regimento interno, a função do presidente ali no pleno é só conduzir o pleno, no caso. É só fazer a condução. Mas tem tribunais que dizem que não, ele conduz e vota também. Tem o STF, por exemplo. O STF, o presidente, ele só vota em caso de desempate. Isso acho que vocês estão tudo vendo isso, né? Porque o STF agora está, como é que chama? Está em voga, está em alta um bocado. Enfim, mas aí o presidente do STF ele vota em caso de desempate. Isso porque está no regimento interno deles. E assim vale para os tribunais ao redor do Brasil e tudo mais. Por isso que existe um recurso chamado agravo interno. É, é isso mesmo. Por isso que eu fiz assim. Mas isso aí é outra discussão num café ou num bar. Não quero na aula, não, porque é um saco. Beleza. Eu estava falando de regimento interno. Sim, existe um recurso bem útil e bastante utilizado, na verdade, que ele usa como base o regimento interno. É o chamado agravo interno. Antigamente que eu digo antes do Código de 2015, né, era agravo regimental. Aí agora não, é agravo interno. E a dica que eu dou a dica não, a informação. Como os regimentos variam de tribunal para tribunal, quando vocês forem atuar, se vocês, por exemplo, quiserem, tem uma causa de vocês na Paraíba, né, tá correndo no Tribunal da Paraíba. Vocês querem entrar com agravo interno lá na Paraíba. Vocês têm que ler o regimento interno deles. Porque pode ser diferente daqui de Pernambuco para o lado da Paraíba e por aí vai. Entendeu? Então, agravo interno, ele tem, lógico que ele está previsto no Código de Processo Civil, sendo que muito dele também está no regimento. Então, dê uma olhada no regimento interno lá do estado respectivo, ou do, tipo assim, da seção, enfim, dependendo se for juiz, ou, como é que chama? Tribunal Federal, esse tipo de coisa. O que mais? Aqui falando de regimento interno. Aí tá dizendo aqui que eu falei antes que o regimento interno ele não afasta nem se sobrepõe a regras processuais, né? Processo do Código de Processo Civil, mas ele organiza internamente o tribunal em si. É aquela função atípica prevista pela Constituição, né, para os poderes. Função atípica por quê? Porque a função judiciária é julgar, mas essa é a função típica. Mas como função atípica tem de legislar e ali executar normas. Vocês aprenderam isso constitucional, nem me venham.
É o freios e contrapesos e tal. Beleza. Assim, aí o tribunal, o regimento interno, ele pode tratar sobre protocolo, como é que chama, registro do processo, dos recursos, etc., distribuição e tudo mais. Isso está tudo no regimento interno de cada tribunal. Falando de protocolo, registro e distribuição, está aqui. Esse é o tópico de agora. Então, daí, já viu o protocolo, a distribuição, o registro e a distribuição. Quem já estagia, provavelmente já protocolou várias ações. Isso, quando eu falo estagiar, eu penso em escritório de advocacia. Mas quem estagia também em vara, ou, sei lá, algum órgão, Ministério Público e etc., protocola ações. No caso, a vara recebe o protocolo, o Ministério Público, Procuradoria e tudo mais, protocola. Aí é a mesma coisa que o advogado, nesse ponto. O protocolo é um livro oficial que faz o registro lá dos documentos que estão entrando. Eu vou usar uma imagem, porque ela era que era utilizada até haver a digitalização dos processos, que é o PJE. Então, antes de haver o PJE, você tinha que levar a petição, né? Como é que chama? A petição física. Você ia lá no fórum. Isso ainda existe, viu? Porque tem processo físico ainda no fórum. Você ia lá no fórum, você levava cópia, lógico, cadê? Isso aqui, lógico, não é petição não, mas é só para exemplo. Você levava cópia, essa é a mesma petição. Aí eu ou qualquer um entregava para a pessoa lá do protocolo, a pessoa fazia croc, croc, feito negócio de banco, mas aí gravava aqui, né, a data, a hora, e lógico que tem os códigos também, fazia com o outro, croc, croc, e lhe entregava a cópia. Pronto. E aí, isso estava protocolado. Isso acontece ainda para os processos físicos. Agora, você só basta acessar o PJE, você faz aquele procedimento todinho para escrever a petição, anexar documento e tal, e assina, né, eletronicamente, assina com o token. Tá aí o protocolo. Eu fiz essa imagem das petições e tudo mais para que vocês visualizassem que o protocolo é isso, é você registrar, também colocar lá a data, a hora, e você ter isso em mãos. Uma das funções do protocolo é dar publicidade a esse ato que você está fazendo, né? Como eu falei, já está protocolando as coisas. E manter o registro, essa coisa toda. Como eu falei, está tudo aliado com a publicidade. Beleza. Se você for querer uma certidão, por exemplo, de que você protocolou e tudo mais, você tem que apresentar o protocolo lá na vara para que aí ela possa fazer a confecção da certidão e aí aprender para você. Então, o protocolo é essencial. Uma vez que acontece o protocolo, acontece também praticamente simultaneamente o registro. Na verdade, eu já vou logo adiantar. 3 atos que acontecem no mesmo dia, eles têm que acontecer no mesmo dia, é o protocolo, o registro e a distribuição. A lei determina que eles aconteçam naquele mesmo dia. Tipo assim, eu não posso entregar. Imagine agora eu voltando aqui para o processo físico. Eu entreguei a petição para o tribunal. Aí tá lá e depois de uma semana ele vai protocolo. Isso não pode. Isso não pode. Então tem que ser no mesmo dia. Nesse mesmo dia, aí vai haver o registro daquele protocolo. Eu falo isso como atos separados, mas na verdade tudo praticamente acontece simultaneamente, só que são atos separados. Então você protocola e cai o registro também daquele ato, daquela petição e tudo mais. Em seguida, é também logo encaminhado para distribuição. Distribuição por quê? Vamos imaginar que você vai ingressar com um recurso aquele história do agravo de instrumento. Você entra lá no tribunal. Então, na hora você ingressa com o recurso, você apresenta as custas pagas, etc., tudo, protocola. Nessa hora eles fazem o registro e distribuem, né,
para quem vai ser o responsável aí para o julgamento e tudo mais. A distribuição ela tem que ser aleatória, né? E normalmente ela é feita por sorteio eletrônico para que garanta aí uma distribuição mais igualitária de trabalho, né, entre os juízes, desembargadores e tudo mais. Então, isso é muito importante mesmo. E também para que não haja essa distribuição assim, assim aleatória, para que não haja favoritismo ou qualquer coisa do tipo, né, para manter aí o princípio do juiz natural. Eu acho que vocês já viram isso aí. Que mais? Que mais? Todos esses atos, protocolo, registro e distribuição, eles também servem para, como é que eu posso falar, para assegurar a publicidade. Eles servem para tornar, falando de uma forma simplória, tornar mais efetiva a publicidade. Por quê? Já que eu estou com o meu protocolo, o registro e a distribuição visível, né, pública em minha posse, aí eu já posso impugnar qualquer coisa, eu já posso pedir a correção de determinada coisa. Por exemplo, imagina que na minha família, sei lá, eu tenho um tio que é juiz. Aí eu entro com processo, eu entro com recurso, melhor, ele é desembargador, oba. Aí eu entro com recurso, cai para ele. Por causa da publicidade desse ato, da distribuição, né, no caso aí do protocolo do registro da distribuição, eu já consigo ver que ele vai ser o desembargador. Então, o que é que eu faço? Vou logo dizer para ele, não, eu vou e entro com a petição de suspeição e de impedimento, no caso, porque ele não pode, né? Porque aí tem aquele conflito. Ele, na verdade, também já devia, mas isso imagina que ainda nem chegou no gabinete dele. Enfim, é só um exemplo para vocês visualizarem a coisa da publicidade. Isso aí a gente faz quando entra com um recurso no tribunal ou até mesmo quando a gente entra com a ação originária. Entendeu? A ação originária, como eu falei, é tudo lá no tribunal, direto. Porque a ação nasce lá. E aí, todos esses princípios que eu estou falando aqui, do protocolo, registro e tal, se aplicam também nesses casos. Agora a gente tem a conexão e a prevenção. Vocês estudaram, acredito, conexão e continência no processo civil. Digam que sim. É possível. Vocês já ouviram falar desse termo, conexão, processualmente falando? Digam que sim. Pô, veja só, veja o artigo 55. Lembro, não, beleza, tranquilo. Podem responder, podem dizer, viu? Conexão e continência, pronto, exatamente, é TGP, lá atrás, é antigo mesmo. Mas só relembrando, eu esperava que realmente eu precisasse só dar uma recapitulada. Conexão, como é que chama? Ela acontece, como é que posso falar? Deixa eu ver aqui. Tem um processo que tá tramitando. Aí eu vou entrar com outro. Só que a causa de pedir e os pedidos da ação que eu vou entrar são os mesmos do processo que está rolando. As partes são diferentes, mas a causa de pedir e os pedidos são os mesmos. O que acontece? Esses processos são conexos. E aí eles vão tramitar na mesma vara. Porque pelo mesmo juiz, né, nesse caso. Isso é para evitar, como é que chama, decisões conflitantes e tal. Então, isso é a conexão. A continência é esse mesmo princípio, só que tem que ter igual as partes e a causa de pedir. Então, só para simplificar, conexão acontece quando existe semelhança, né, igualdade na causa de pedir e nos pedidos. Continência é quando tem nas partes e na causa de pedir. Aí vai tudo para o mesmo juiz e tal. Aí, beleza. Essa é a noção, beleza. O artigo 55, se eu não estou enganado, do Código de Processo Civil. No tribunal também acontece conexão. Ou seja, pode sim um recurso ser conexo a outro. E aí, lógico que eles vão ser lá
como é que são julgados pelo mesmo relator, entendeu? Agora a gente não está falando de juiz, a gente está falando de relator. Juiz que eu digo assim, não está falando de um juiz sozinho, agora ele faz parte do colegiado e aí tem um relator. Então, é possível sim haver a conexão. Beleza, isso aí está tranquilo. Aí vem o que é prevenção, que também vocês já viram. É o juiz prevento, o juízo prevento, a prevenção. Para o recurso, vamos supor o seguinte: tem duas causas que são conexas, ou seja, elas estão tramitando isso na vara, lá embaixo. Lá embaixo que eu digo, né, tem o primeiro e o segundo grau de jurisdição. Aí vão lá embaixo. Aí são conexas. A sentença saiu. Aí uma parte de um processo foi e recorreu. Pô, foi logo e recorreu. Aí o processo já foi protocolado, o processo não, o recurso já foi protocolado, registrado e distribuído. Já foi para o relator. Esse outro processo que estava conexo, a parte aqui também recorreu. Aí pensem bem, os processos estavam juntos lá embaixo e agora vão subir para a segunda instância. Só que um foi antes e agora esse outro entrou depois. Para não correr o risco de ir para outro relator, esse juiz, esse desembargador, né, essa turma que recebeu primeiro o recurso, no caso esse aí, então, ele é prevento com relação ao outro processo que estava conexo. Olha, eu não sei se vocês estão escutando, já estou aqui com o Ney, flor da pele, está tendo uma cachorrada ali, são os meus cachorros, eu não sei porquê o pessoal não inventa de calar a boca dele, meu irmão. Deve ser no mínimo um outro cachorro na rua, não sei o quê. Foi mal aí, porque eu já estou aqui bufando. Aí tá me desconcentrando. Enfim, relaxar, desabafei. Que saco. Sabe que eu tô dando aula dessa bexiga e não vão resolver. Ah, vamos falar de conexão e prevenção. Eu falei agora o que é prevenção. É um saco, irmão. Falei o que é conexão é tranquilo. Vocês aí acho que já relembraram. Prevenção, vou ler aqui, eu transcrevi o parágrafo único do artigo, como é que chama? 930. Então, vou ler aqui. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Pronto, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Está aí no artigo 930, parágrafo único. Então é lógico que o juiz, ou melhor, o relator que recebeu o primeiro recurso, ele agora vai receber esse outro, vai receber não, vai ser relator também desse outro recurso que foi interposto em causa conexa e tal. Aí eu coloquei aqui, essa regra se aplica de forma como analogia ao mandado de segurança. Acho que vocês não estarem. Vocês já viram constitucional, remédios constitucionais? Não sei. Enfim, não se avestem. Pronto, então vocês sabem o que é mandado de segurança. Então isso se aplica também ao mandado de segurança, a parte de prevenção. Pronto, habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, né? Vocês já viram lá. O que mais aqui? Já viu. Aí agora, o processo foi, o recurso foi interposto, chegou no relator, né? Aí agora eu vou esquematizar com vocês como é que acontece o julgamento. A gente viu como é que acontece o andamento no processo, ou seja, você entra lá, protocola, distribui e tal, chegou lá, no relator. Aí eu já expliquei mais ou menos, pelo menos bem por alto, a função do relator, depois já passa por revisor, tem um outro, terceiro desembargador, normalmente, ou ministro, ou que seja, para haver a discussão, depois no julgamento, e aí cada um emite o voto. E é agora que a gente vai ver justamente o voto, o julgamento e o acórdão. E a ementa de quebra também. Então, tá aí. O processo chegou no relator,
né? Ele vai analisar o processo, vai instruir o processo, isso é importante, e o recurso, no caso, que pode ser o processo também, mas enfim, ele vai instruir lá e ele vai emitir o seu voto, né? Mas antes de o voto ele é dado na, como é que chama, na sessão de julgamento. O julgamento ele acontece justamente nessa sessão. É quando acontece, né, a reunião dos desembargadores e eles, o relator, eu vou fazer, tenta imaginar isso na cabeça, 3 desembargadores lá e a gente de plateia olhando para eles. Isso aí é assim no tribunal. Ai, ele pode sim deixar. Normalmente é tipo assim, seria interessante ele não soprar demais. A pergunta foi: pode o relator, quando ele instrui e organiza o processo, ele deixar, tipo assim, nas entrelinhas, o posicionamento dele? É possível, quer queira ou quer não, você termina indicando de um jeito ou de outro que você concorda ou discorda em determinado ponto. Isso é natural. Mas o voto mesmo deveria ser mais, vamos dizer assim, mais contido e mais guardado, para que não influenciem os outros, né? É aquela coisa, cada juiz, cada desembargador, ministro e tudo, tem que ter a sua própria convicção. E não pode nunca, isso é de verdade, você não pode nunca pensar, ah não, vou votar igual porque senão eu vou ficar com raiva. Não, isso não existe. Não existe. Não seria uma afronta à justiça um negócio desse. Você, tipo assim, sei lá, votar ao contrário ou a favor de qualquer coisa, porque o outro desembargador vai ficar com raiva. Não, e o cara que está preso ou que tem que pagar e etc. Enfim, seja sou eu divagando. Mas não, aí, falando de forma mais objetiva, o voto ele guarda e só emite na hora, na sessão de julgamento. E aí onde está? Na sessão de julgamento, o relator ele relata o caso todinho, ele narra o caso todinho e profere o voto dele. E na sessão de julgamento ele profere o voto e diz, pronto, é assim que eu acho, tal, 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 beleza. Aí passa para o revisor. O revisor que já olhou o processo, aí ele diz, não, o processo, mas o procedimento. Atenção. E lógico que ele também já tem o voto dele, o revisor, que pode concordar ou não do relator. Isso não existe essa coisa, ah, não, ele votou de um jeito, o outro também tem que votar do mesmo jeito. Não, isso não existe. Ah, tá aqui. Aí pronto, aí o revisor pega, ele já fez a revisão, ele fala lá o que ele achou, profere o voto dele. Aí vai passar para o outro desembargador. O desembargador, tendo escutado tudo, aí ele vai e profere o voto dele também. Pronto. Esses são os votos, né, que tem que ser de cada um, como é que chama, e é proferido lá na sessão de julgamento. Abri um parênteses aqui, já vou adiantar uma coisa, que isso acho que vocês já escutaram bastante, até nesses casos que a gente fica rolando aí no STF. Vocês viram agora o seguinte, imagine 3 desembargadores, ou 3 ministros do STF, o que seja. Um foi o relator, ele pegou o processo, analisou, fundamentou, fez tudinho. O outro foi o revisor, ele também pegou o processo, ele olhou os atos que o relator fez, olhou tudinho, viu que está na conformidade da lei. Beleza. Ou seja, dos 3, 2 já pegaram o processo. Esse daqui, o terceiro, ele escutou na hora, na sessão de julgamento, ele escutou o processo. E aí muitas vezes não, algumas vezes, esse terceiro, ele, sei lá, ele quer esclarecer um ponto melhor, ele não está entendendo muito bem qualquer coisa, aí ele pede vistas ao processo. Ou seja, aí isso é permitido demais. E aí ele pega o processo e vai analisar, para depois depois outro dia ele retorna esse processo à pauta e vai proferir o voto dele e tudo mais. Pronto. Isso acontece e pronto. A crítica que existe, que eu acho válida demais, é que uma vez que seja ministro, desembargador, que seja, pede vistas, não existe prazo nenhum para que ele volte o processo para a pauta.
Não existe. Aí, aí prescreve. Captaram? Isso é outra história. Vamos voltar ao nosso julgamento aqui. Então, na sessão de julgamento acontece isso. Acontece, falando de uma forma simplória, recolhido os votos dos desembargadores, ministros e tal. Desses votos, se chega a uma decisão, né? Porque vê aí a maioria, né? Tipo assim, 2 votaram para, como é que chama, para mudar a sentença, um votou para manter, logicamente que vai mudar, entendeu? Porque houve aí, quando não for unânime, vê aí qual foi a maioria. O resultado do julgamento é proferido através de um acórdão. É acórdão com acento, viu? Não é acordão, não. Pelo amor de Deus, não me falem acordão. É acórdão. Beleza. Então, o resultado do julgamento é proferido nesse acórdão. E beleza, quem faz o acórdão, né? Quem elabora o acórdão, depois de ter pego os votos, etc., é o relator. Isso é a regra. Que é ele que está relatando o processo, então ele é que vai proferir lá o acórdão. Beleza, agora tem detalhe. Antes, que eu ia falar já quando tem voto divergente, mas agora não. Vou seguir a ordem que eu botei aqui. No acórdão, nesse ponto aí, ele é bem parecido com a sentença, só que o acórdão é uma decisão terminativa de um órgão colegiado. Entendeu? Tem o relatório, o acórdão, né? Tem o relatório, a fundamentação e o dispositivo. A parte dispositiva. Se vocês virem sentença, né? Digam que sim. Mas acho que viram, sim. Não é possível. Cadê? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem uma folha em branco. Droga. Aqui. É um tipo igual a sentença, exatamente. É uma decisão terminativa, sendo que feita por um órgão colegiado, proferida por um órgão colegiado. Bota aqui uma página em branco, tal. Aí imagina aqui você vai proferir a sentença ou o acórdão. Nesse ponto aqui vai ser parecido. Eu vou tirar alguns detalhes, mas só para que vocês visualizem. Eu normalmente coloco isso no quadro negro, né? Eu faço um desenho de uma folha de papel e divido a folha em 3 partes. Então, eu passo uma linha aqui e outra aqui. Deixa eu botar assim. Aqui e outra aqui. A daqui, a gente faz o relatório. A parte entrou com isso, não sei o que para lá, não sei o que, o juiz decidiu isso, a sentença falou isso. Aí entraram com recurso, porque aí depois teve as contrarrazões, que é o contraditório do recurso, teve as contrarrazões, falaram isso, isso e isso. Pronto, o relatório. Pá. Aí aqui vem o fundamento. E aí vem os votos e o fundamento para a decisão todinha. Pá, coloca aqui. E na última parte, coloca o dispositivo. Tipo assim, de acordo com tudo isso acima, né? Julga, aí tal. E aí tem a parte. Essas são as 3 partes aí do acórdão, que dá sentença também. Né? Tem aí, a sentença tem esses mesmos elementos. Eu já vou falar sobre ementa, mas aí é extra. Esses são obrigatórios, esses 3. Relatório, fundamentação e dispositivo. Obrigatórios. Beleza. O que mais? Detalhe. Aí agora, vamos lá. Eu já falei que são 3 desembargadores que vão proferir os votos, né, respectivos. E eu já falei até que um desembargador pode votar contra. Não tem problema. Então a gente tem um voto divergente. Né, um voto que está sendo diferente. Aí vocês podem perguntar, esse voto que perdeu, ele entra no acórdão ou não? A resposta é sim, ele entra sim no acórdão. Mesmo o voto sendo divergente, ou rapidinho, mesmo ele sendo divergente e perdido, no caso ele perdeu, ele, como é que chama? Ele entra no acórdão. Porque, assim, tem uns porquês, mas imagine que ele termina sendo importante
não vai alterar a condenação, a absolvição, ou o que seja da parte. Mas, para futuros recursos, esse voto, mesmo sendo vencido, ele pode ser extremamente importante. A gente vai ver lá na frente, quando a gente for ver recurso especial extraordinário, que é preciso do pré-questionamento. Ou seja, para você entrar com recurso especial ou extraordinário, alegando determinada coisa e para reverter determinado assunto, você já deve ter recorrido sobre aquele assunto. Você já deve ter usado todos os meios possíveis para mudar aquele tópico e, logicamente, que não conseguiu. Por isso que você vai entrar com recurso extraordinário. Se você não ventilou, se você não alegou aquele tópico anteriormente, ele não é objeto de recurso extraordinário. Isso é o pré-questionamento, ou seja, ele precisa ser questionado anteriormente, é o pré-questionamento. Aí imagina que um tópico ele foi pré-questionado, sendo que ele estava no voto vencido. E aí, imagina agora que o voto vencido não entrasse no acórdão. Quando você fosse recorrer no recurso extraordinário, esse recurso ia ser, ele ia ser inadmissível porque não houve o pré-questionamento. Captaram? Então, essa é uma função também que o fato do voto vencido, ou melhor, como é que eu posso falar? Essa é uma função que o voto vencido termina possuindo, mesmo ele não podendo alterar o resultado final lá do acórdão. Tá aí. Eu falei antes, agora já vou terminar dando esse aviso, que quem faz o acórdão, quem redige o acórdão é o relator. No entanto, imagina agora o seguinte, eu sou relator. Aí eu falei tudinho lá, sei que, e proferi meu voto. Meu voto é para condenação. Tá. Aí, para condenação que eu digo para manutenção da sentença, é melhor, porque a gente não está em juízo penal, a gente está em, como é que chama, juízo civil. Aí a gente é para manutenção da sentença. Aí o revisor, ele vota pela reforma da sentença, para mudar a sentença. E o outro desembargador vota também pela reforma, ou seja, eu perdi. Então, já que eu perdi, aquele quem primeiro proferiu o voto, que terminou sendo o voto vencedor, é ele quem vai, como é que chama, redigir o acórdão. O que é que eu estou falando? Caso o relator venha a ser o possuidor do voto vencido, quem vai redigir o acórdão, vai preparar o acórdão, é aquele desembargador, é aquele desembargador, vamos usar assim, que primeiro divergiu do relator. Porque imagina aí lá ia eu redigir o acórdão, sabendo que eu tinha perdido. Aí até a fundamentação ia ficar de um jeito ou de outro também, sei lá, um pouco confusa. Aí para impedir isso, aí a lei pegou e disse, não, aí vai ser o outro que vai redigir. Beleza. Aí agora vamos falar de voto vencido. Acabei de falar. Essa parte de incluir o voto vencido no acórdão, que aí permite até que teses contrárias depois venham a ser exploradas e tudo mais. E tal. Aí aqui eu vou falar de decisões plurais e voto concorrente. O que é isso? Cada desembargador, eu estou usando desembargador, mas isso se aplica também a cortes superiores, que envolve ministro, entendeu? Mas eu vou usar desembargador para que vocês, sei lá, porque é a forma como eu visualizo tudo no Tribunal de Justiça, que é o tribunal que eu normalmente vou, aí eu consigo visualizar mais lá. No entanto, eu deixo a observação para que isso também se aplica às outras cortes, né? O STJ, STF. Então, tá aí. Então, pegando os exemplos que a gente está falando, como é que chama? Imagina agora 3 desembargadores. Os 3 concluíram pela manutenção da sentença. Ou seja, eles
no final, no voto deles, não, mantém a sentença. Aí o outro também mantém a sentença. E o outro mantém a sentença. Beleza. Só que, no voto deles, a fundamentação do voto é diferente entre cada um deles. Estão vendo a bronca? A conclusão é a mesma. A sentença vai ser mantida. Mas por quê? Aí lascou. Porque nenhum está concordando com o outro. Isso é que são decisões plurais e votos concorrentes, porque está havendo aí vamos dizer assim, não está havendo um consenso de fundamentação. Isso acontece um bocado aqui no Brasil. Viu? Digo logo, o resultado vai permanecer, que já que estão concordando com o resultado, pelo menos isso permanece. Só que o fundamento é que lasca. Aqui eu estou explicando o que a parte, justamente essa parte de votos concorrentes e tal. E agora vamos ver a ementa. A ementa, eu falei para vocês que, como é que chama? A gente vai o relatório, fundamento e dispositivo, né? As três partes da decisão, do acórdão ou da sentença. Só que, na enorme maioria das vezes, se vocês pegarem até no Jus Brasil, tudo mais, vocês lerem uma sentença ou um acórdão, ou o que seja, aqui no começo, normalmente no canto direito da, como é que chama, da folha da tela, tem lá que também normalmente tá tudo em letra maiúscula, em caps lock, né? Tá. É meio que um resumo do acórdão. Nesse caso que a gente está falando aqui de acórdão, pode ser da sentença, é um resumo do acórdão. Quem já estagiou, quem estagia em escritório ou Ministério Público ou tal, e procura muito decisões, ou também na vara lá do tribunal, e procura decisões, lê logo essa ementa. Porque essa ementa, como eu falei, é um resumo daquilo que está lá no processo, no acórdão. E aí você não precisa ler o acórdão inteiro para saber exatamente o que é que foi decidido. Não, você lê a ementa, já está lá. A ementa ela é bem objetiva e, repetindo de novo, ela é um resumo daquilo que foi decidido. Tá. Essa é a função da ementa. Ela não é um componente essencial do acórdão. É possível que não tenha ementa no acórdão, mas que ele seja válido. Ou seja, se vocês pegarem um acórdão sem ementa, mas que seja possível entender lá tudinho, você não vai conseguir entrar com recurso para que o acórdão seja modificado ou pedir a nulidade do acórdão. Não vai conseguir. Porque, como eu falei, ela não é um órgão não, um item necessário. No entanto, eu falei ainda agora sobre o voto vencido. Se o acórdão não incluir o voto vencido, o acórdão vai ser nulo por vício de fundamentação. Captaram? Isso é só um paralelozinho que eu lembrei dessa parte da nulidade da falta do voto vencido e tal. Beleza, então a ementa tem uma utilidade muito grande para advogado, para todo mundo. Para estudante, para advogado, para promotor que quer tá lá fazendo a pesquisa, aí lê a ementa para saber se a decisão está de acordo com o que ele está querendo e etc e tal. Então, bom, é isso aí. Havendo a sessão do julgamento, proferidos votos, redigido o acórdão, aí está aqui a lavratura, redigido, né? Lavrado o acórdão e publicado ele. É essa parte que a gente vai ver agora. A lavratura e a publicação do acórdão. Eu já venho falando, na verdade, falando da lavratura, redigir o acórdão. Vai ser o relator quem faz, também já falando. Vai ser o relator, a não ser quando ele é vencido, que aí aquele que venceu ele, pelo menos em primeira, né, primeiro voto que venceu ele, vai ser quem vai redigir, quem vai lavrar o acordo. Aí depois é publicado o acórdão.
a partir dessa publicação é que começa a contar o prazo para recurso. Isso é muito importante. Mas isso aí não é novidade nenhuma. Acredito que vocês já estão vendo aí nas outras disciplinas de processo que os prazos começam a ser contados, em regra, a partir da publicação do ato. Eu fui citado em casa. Eita, tá contando o prazo? É lógico que direito é cheio de exceção, né? Mas, via de regra, é quando é publicada a juntada nos autos e tudo mais. Então, é com a publicação do ato em si que começa a contar os prazos para o que seja. No caso aqui, já quem está falando do acórdão, é a partir da publicação do acórdão que começa a contar o prazo para eventual recurso contra ele e tudo mais. Outra dica, eu nem escrevi isso, mas essa dica é bem interessante. O relator, eu já falei, ele vai decidir um bocado de coisa, ele vai proferir não, ele vai fazer relatório todinho, pá. E ele também pode não, ele também tem como seus direitos, não quero dizer direitos, porque não é direito, tem como suas funções proferir decisões. Algumas decisões ele já profere tudo, às vezes até de forma monocrática, mas isso aí já é exceção. Enfim, contra todas as decisões que o relator proferir, cabe agravo interno. Tá aí. Essa é a dica. Contra todas as decisões que o relator fizer, contra todos os atos que ele fizer, cabe agravo interno. E aí isso se torna interessante por quê? A gente vai ver já, não sei se vai ser hoje, mas que dentre as funções que o relator tem, dentre os poderes que o relator tem, ele tem o de proferir decisões, sejam a título de tutela de urgência, e por aí vai. Então, como é que chama? Vamos imaginar que eu sou relator lá de um processo. Chegou lá e com um pedido de tutela de urgência. Eu poderia, sim, proferir essa decisão monocraticamente, ou seja, eu sozinho, sem ir para o colegiado. No entanto, eu achei melhor convocar o colegiado, né, e levar isso para a sessão de julgamento. É possível também. Então, essa decisão não vai ser proferida por mim, porque ela vai passar pelo colegiado. Uma vez que ela vai passar pelo colegiado, ela não é passível mais de agravo interno, porque não foi o relator quem proferiu, foi o colegiado. Agora, se fosse só eu proferindo, eu relator, então ia ser passível de agravo interno. Outra dica. Que mais? Pensem isso, visualizando o procedimento das coisas. Porque agora é impossível fazer isso, mas se de repente um dia a gente pudesse ir no tribunal, se encontrava lá mesmo, nada oficial não, só para assistir sessão de julgamento. Aí depois, tudo que eu estou falando aqui para vocês iam conseguir visualizar, pelo menos eu acho que melhoraria. Então, já mesmo sem estar conseguindo visualizar da forma que eu estou imaginando aqui, como é que chama? Tentem usar isso até com sessões do STF que tem por aí. Quem tiver TV a cabo, mas só precisa ter internet, não precisa ter TV a cabo. Porque tem a TV Justiça que transmite as sessões do STF. E por aí vai. Mas só basta vocês pegarem pelo YouTube sessões do STF, STJ, talvez até do Tribunal de Justiça daqui. Aí já não garanto. Mas só para vocês visualizarem essa parte dos desembargadores e tudo mais. Aí depois eu falo mais sobre isso aí, sobre despachar com o desembargador. Isso não é processo, ou melhor, não é do Código de Processo não, mas é para dar um teor mais prático para o que eu estou falando. Porque tudo que eu estou falando tem sim um teor prático enorme.
Essa parte de eu estar falando agora, vocês vão dizer, meu irmão, é muita coisa, esse negócio de gravo interno. Eu digo, mas isso é assim que vocês vão defender ou buscar o direito do cliente, pô. Por isso que é importante, isso é muito prático. Apesar de vocês estarem achando que é bem teórico, não, é prático mesmo. É o agravo interno, às vezes, que salva, pô. Entendeu? Então é isso. Mas calma, é isso não, tem mais coisa. Eu estou falando agora, o prazo já falei. Eu falei que tutela de emergência, eu tava pensando em tutela provisória. Que a tutela de emergência muitas vezes se aplica a tutela provisória. Então aquilo que eu acabei de falar, como é que chama? O, o relator ele profere, ele tem o poder de proferir a decisão de tutela provisória. Só que se ele levar para julgamento, aí já não cabe agravo interno, porque foi o colegiado que deu. Aí vocês falam, então, que tipo de tutela provisória como é que chama? Eu posso pedir nos tribunais? Não existe um números clausus, nem um rol taxativo. Mas para não dizer, um dos mais pedidos, uma das tutelas mais pedidas é a tutela de suspensão da decisão. Se você foi condenado num processo, numa sentença, o processo depois que você recorrer, ele vai para o tribunal. Só que quando vai para o tribunal, em regra, não há efeito suspensivo. O que é que eu quero dizer? É que aquela decisão que foi proferida aqui, apesar de agora ela estar sendo discutida no tribunal, ela está em vigor. Então, imagina que eu fui condenado para pagar 10 mil reais. Aí fui condenado aqui na sentença. Aí eu entrei com recurso. Ele está aqui. Só que a sentença, no caso eu entrei com apelação. Só que a parte que ganhou, ela pode já cobrar os 10 mil reais. Pode sim. Aí você, mas o caso não está sendo julgado. Eu digo, mas isso porque o efeito suspensivo não se aplicou nesse caso. Aí o que é que eu faço? Quando eu entro com o recurso, pá, aqui no órgão superior, no segunda instância, eu já entro com o pedido de efeito suspensivo. Entendeu? Isso é uma tutela provisória. E aí é isso que pode ser decidido, isso é a título de exemplo que eu estou explicando. Isso pode ser decidido como é que chama? Pelo relator. Tá aí. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, não tem efeito suspensivo os recursos. No entanto, o tribunal ele pode estabelecer efeito suspensivo de acordo com o caso e, logicamente, se ele for provocado, né? Se a parte pedir. Então, quando vocês ouvirem efeito suspensivo, é isso. É a decisão que está sendo recorrida para ela ser parada, porque senão ela pode recorrer. Aí vocês podem estar perguntando, oxente, no exemplo que eu falei agora, fui condenado a pagar 10 mil reais e entrei com recurso. Se o desembargador não concedeu o efeito suspensivo, então quer dizer que a parte vai poder cobrar os 10 mil reais? Eu digo, vai poder executar essa parte aqui. Aí, e eu vou ter que pagar, lógico. Aí eu vou e pago. Aí a outra pergunta que vocês podem fazer e se depois eu, né, eu, César, ganhar o recurso? O que é que acontece? Aí é óbvio que a parte vai ter de me ressarcir, como é que chama? Os 10 mil reais. É óbvio. Entendeu? Isso pode muito acontecer. Às vezes o juiz, ele exige uma caução para que haja a execução provisória da sentença, já que está em sede de recurso, ele está bom. Você vai receber os 10 mil reais, mas você tem que prestar uma caução. Porque se você perder, você não pode dizer, já gastei e não tenho mais dinheiro. Entendeu a jogada? Mas isso aí vocês vão ver mais tarde um pouquinho, mais para frente que eu estou dizendo. Mas é só para que vocês entendam o que é o efeito suspensivo. E isso é pedido a título de tutela provisória na enorme maioria dos recursos. O tribunal, ou melhor, pensem agora um detalhe.
vocês viram procedimento comum. E vocês viram todas as fases e etc. e tudo mais. E é lógico que vocês viram a fase de produção de provas. Que vocês estudaram provas e etc. e tal. Veja tudinho lá. No primeiro grau, o juiz, ele analisou as provas todinhas, testemunhal, documental, depoimento pessoal e todas as mais. Ele analisou tudo e proferiu a sentença, a decisão, né, sobre aquele caso. Aí agora você vai entrar com recurso. Uma pergunta que vocês podem fazer aí é: cabe prova ainda em sede de recurso? Tchan, 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 tchan. A resposta, eu não vou dizer sim de uma forma bem categórica. Não, não é tão simples. Mas eu posso dizer que sim, é possível a produção de prova no tribunal. É possível sim. Principalmente se for uma prova superveniente, um fato novo, entendeu? Que vai ser alegado em sede de recurso. Agora, como é uma prova superveniente é que veio depois, né? Então, como é uma prova superveniente ou um fato novo, é óbvio que tem que haver o contraditório. Isso é óbvio. Isso, o contraditório está presente sempre no processo. Então, é possível sim. Eu li agora num livro um exemplo interessante. Barbosa Moreira é um autor famosíssimo do processo civil brasileiro. Ele é do topo do processo brasileiro, um dos renomados no mundo até, viu? Aí ele é juiz, né, desembargador no caso. Agora eu nem sei mais o que ele é, mas ele era desembargador. Aí ele colocou um caso ele apresentou um caso com ele, que aconteceu com ele. Ele lá, desembargador, ele foi ser relator de um processo. Aí ele disse o seguinte, que era um caso para saber se dois rapazes, né, dois meninos, se eles iam passar as férias com o pai ou com a avó. Entendeu? Aí ele diz que, lendo os autos do processo, ele leu e releu, ele não conseguiu elemento suficiente para saber o que era melhor. Ele não conseguiu. Aí ele achou necessário falar com os meninos. O menino provavelmente já devia ter, no mínimo, idade para discernir as coisas, né? Eles eram menores, de fato, mas era, sei lá, até 10 anos, talvez, menos um pouquinho, mas já dá para você dizer o que gosta e o que não gosta. Aí pronto, ele chamou os meninos. Ele até escreve assim, ele disse, eu primeiro fui me encontrar com os meninos, levei eles para tomar sorvete, mostrei a ponte, não sei qual é a cidade. Aí mostrei a ponte, não sei o quê, e com o tempo eles foram ganhando confiança e no final das contas eles terminaram soprando, né? Soprando não, dizendo o que foi essencial para minha decisão, porque eu vi que a avó deles era uma megera. Ele escreveu mesmo assim. Ou seja, isso é prova. E isso foi obtido em grau de recurso. Entendeu? Então, quer dizer que é possível sim prova em grau de recurso, no tribunal, nesse caso. Então, pronto. Isso é só um exemplo que eu gostei da história, né? Mas, como é que chama? É possível sim que seja mostrado prova no tribunal. Mas é óbvio que se for mostrado prova, tem que haver contraditório e para que haja julgamento e tudo mais. Eu falei no começo da aula que desembargador e ministro do STF, STJ também, é tudo juiz, porque eles exercem a função julgadora. O código, ele, como é que chama? Ele garante ao juiz o poder instrutório do processo. Ou seja, se o juiz achar por bem, ou melhor, se o juiz vê que está faltando determinada prova, o juiz pode pedir a produção de determinada prova. Isso o juiz pode fazer. Faz parte do poder instrutório do juiz. Esse poder instrutório não é só do juiz de primeira instância. Como todo mundo é juiz, vem agora aquela afirmação que eu disse, todo mundo tem esse poder instrutório. Tá aí o desembargador, o ministro e tal, eles podem sim, se eles virem a necessidade,
pedir como é que chama? A apresentação de determinada prova. Isso aí faz parte dos poderes que estão previstos nele. E aí, de novo, prova tem que ter contraditório, essas coisas todas. O que mais? Eu estou vendo aqui se está faltando alguma coisa. Tá bem. E agora aqui vem a parte do relator. Como tópico da aula, mas falta um bocadinho. Ao menos. Olha, esse é o último tópico da aula. Lógico que eu vou destrinchar ele um pouco. O relator. Mas ainda falta umas coisas para, tipo assim, ia ser um tópico longo. Aí para a aula não ficar tão cansativa, porque eu já falei que só bexiga hoje, e eu sei que processo ele é bem detalhado e tudo mais. Então, para não sobrecarregar vocês, nem assustar vocês logo na primeira aula, eu não vou forçar a barra hoje, mas semana que vem, aí eu já falo sobre o relator. Isso tudo que a gente está vendo é o procedimento do processo no tribunal. Entendeu? A gente não entrou ainda, como eu falei, a princípio e tudo mais. Isso aí eu vou deixar para a próxima aula, acho que a gente já começa a princípios, porque a gente vai terminar essa parte do relator. Ainda tem outros itens que eu quero ver. Não vai dar para entender princípio semana que vem, não. A gente vai terminar essa parte do procedimento do processo no tribunal. É isso mesmo. E aí a gente, agora tendo visto isso, é bom que depois dá para a gente acabar na aula todinha da semana que vem esse assunto, para na outra semana a gente sair seguindo. Tá certo, meus caros? Vocês têm alguma dúvida aí? Algum de vocês já precisou ir no fórum ou tribunal falar com o desembargador, o juiz? Professor, no primeiro período, segundo, aliás, a gente fez uma visita à turma que é originalmente do quinto período agora. A gente fez uma visita lá no TJ para assistir a um julgamento, né? Ótimo. Mas eu acho que, ao passo que a gente, de lá para cá, né, faz mais de ano isso, a gente tem mais conhecimento, eu acho que teria um outro olhar, né? Ao passo que a gente É vai verdade. aprendendo mais, vai tendo contato com a matéria, a gente vai tendo outro olhar. Realmente deve ser uma experiência para Eu quem vou, tem tempo de interessante. quando melhorar as coisas da negócio de pandemia, isolamento e tudo, eu vou ver, como eu falei, mesmo que seja informal, não Uhum. precisa ser uma coisa organizada pela faculdade. A gente combina e diz, ó, vamos tal dia para o tribunal. Aí eu vou para lá, a gente se encontra, ou a gente marca, porque eu não tenho uma Kombi, mas eu combino, Não, mas sei foi lá. assim mesmo que a gente foi, é um lugar de fácil acesso, né? Todo mundo É, sabe ali onde é tranquilo. aí a E gente vai e assiste. Sim, diga a dúvida. a dúvida que eu tenho é que eu estava vendo o calendário, né, do semestre. E Ah, aí, sua disciplina foi a privilegiada dos 3 feriados do semestre, né? Na eita, segunda-feira. é mesmo. Eu Aí não eu tinha queria visto saber isso. se isso tá no seu radar, se esses 3 feriados vai fazer com que precise ter aula extra, como é Olha, que tá isso? não, eu não tinha visto isso ainda. Mas não se preocupem, quando eu for lançar como é que chama? As aulas e tudo, eu já vou ver isso aí. De início eu não vou dizer, ah não, vai ser preciso a gente ter aula extra. Se for preciso, não se preocupem, eu aviso com antecedência, a gente marca tudinho. Mas eu vou ver. Eu não quero dizer que sim, que não. Tá entendendo? Não entendo, é porque justamente acaba que quando tem esses semestres com muito feriado, né? Eu Aí sei, eu sei. se gera essa demanda entre os professores de pegar horário extra. E aí, às vezes, eu acho que para a gente, enquanto aluno, fica melhor se a gente, sei lá, condensa mais conteúdo em uma aula do que ter que Não é. procurar Entendi, horário a mais. entendi. Pronto. Aí que tá, quando eu esquematizar tudinho, quando eu ver, eu digo, meu irmão, esses dias vão me quebrar. Aí eu até falo com você, eu digo, ó, vamos ver se a gente, somente nessas aulas
online, que são mais corridas, eu digo, ó, vamos segurar até o final, porque aí a gente não precisa marcar aula extra. Entendeu? E aí, usando a tecnologia ao favor, né? Se a gente tiver, de repente, É, mais cansado, depois assiste gravado, sei lá, tem que é. A gente, aproveitar o que tem, né? exatamente, a gente se adapta. Aí isso é É. evolução, é. Não, tranquilo, mas eu vou prestar atenção nisso. A outra coisa que eu ia dizer, agora foi um acontecimento que aconteceu acontecimento que aconteceu foi pau, né? Um ocorrido que aconteceu quando eu ainda era estagiário. Aí foi eu e um colega meu, né? A gente estagiava no mesmo escritório. E queria assistir o julgamento, isso no tribunal, um julgamento de um processo em específico, que era lá do escritório. Aí a gente chegou lá na sessão, como eu expliquei, são 3 desembargadores, né? Que eles se sentam lá na frente e tem lá. Aí a gente entrou, a gente sentou, aí eles começaram a falar, os desembargadores, a gente viu que não era o processo da gente. A gente, tá bom. A gente saiu da sala, foi fazer outras coisas, aí voltou. Aí quando voltou, tava o relator lá, relatando as coisas, um no celular, um desembargador no celular e o outro escutando. Aí a gente, não é o processo da gente, a gente saiu. Aí quando a gente voltou, tava 2 desembargadores no celular e o outro proferindo o voto. Aí eu disse, meu irmão, a gente saiu, foi fazer outras coisas. Quando voltou, tava os 3 no celular, pô. Aí eu disse, pronto, lascou. Aí meu amigo, pronto, virou Brasil, virou Brasil. Aí eu digo, é. Aí é bom a gente ir pra gente flagrar essas coisas. Não, eu tô brincando. Mas isso aconteceu de verdade, viu? Isso não é nem brincadeira. Enfim, mas eu vou preparar essas aulas todinho, aulas que eu digo, o plano de aula todinho. E, e aí a gente vê também essa parte de se você precisa ou não, aula extra. Isso vai ser tranquilo, nem se preocupem. A gente vai esquematizar tudo tranquilo. Qualquer dúvida, César, podem falar. Pois não. ô César, essa aula você vai disponibilizar no YouTube? Vou disponibilizar no mesmo canal do semestre passado. E aí, Certo. pronto. Enquanto a faculdade não disser qual vai ser a forma que eles vão disponibilizar as coisas, aí eu vou ficar usando essa coisa. Prazo de quê? De publicar a aula? Agora. Eu agora mesmo já vou fazer isso, pô. Eu não, o pessoal ficar dizendo, vai ser quando? Eu digo, já tá no portal. No portal não, né? No canal. Eu não espero muito não, meu filho. Comigo detonando. Não, enfim. Mas é isso. No máximo amanhã, porque hoje minha internet ficou ruim. Mas se não tiver ruim, eu já disponibilizo agora a aula. Então é isso, meus caros. Divirtam-se aí. Boa semana. A gente vai se falando. E qualquer dúvida, lascou. Não, eu vou até parar essa gravação. Vou parar aqui de gravar, viu? Peraí.